Já pensou você ralar por 4 anos, aprovar em todas as disciplinas, passar no TCC, mas de repente descobrir que não vai colar grau porque tá faltando carga horária? Chato, né? Mas pode acontecer. Vamos descobrir agora o que são as atividades complementares e como elas podem influenciar na sua vida acadêmica. Vem com a gente! Salve, salve, querido aluno, querida aluna da BioEAD. Eu sou o professor Charles e a gente vai conversar hoje sobre as atividades científico-culturais. Caso você também conheça por um outro nome, são as atividades complementares que você precisa cumprir ao longo do seu curso para que lá no final você consiga colar grau. Antes da gente começar, eu quero convidar você, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreve lá, ativa as notificações para que você não fique de fora de nenhuma novidade que a gente venha falar aqui para vocês, tá bom? Esse vídeo é o primeiro de uma série de 3, onde a gente vai explicar para vocês, passo a passo, o que significam as ACCs, quais são as importâncias de você cumprir todas as atividades científico-culturais e, no final de tudo, como que você vai fazer para entregar todos os seus certificados, cumprir a sua carga horária e, consequentemente, ter o seu diploma ao final do curso, tá? Inicialmente, vamos contextualizar um pouco. Você, estudante de licenciatura em Ciências Biológicas, que está estudando, está batalhando para que no final você consiga ser professor de Ciências Biológicas, obviamente não pode estudar somente Ciências Biológicas. Para que você seja um profissional completo, seja um profissional de qualidade, você precisa ter uma visão macro do seu nicho de atuação. O que é que eu quero dizer com isso? Você, enquanto professor de educação básica, de ensino médio, professor universitário, você não vai ser aquele professor que domine somente um assunto. Você não vai ser um professor que só fala sobre formigas, por exemplo. Você tem que ser um professor que, além de falar sobre formigas, saiba falar de todos os outros temas relacionados às ciências biológicas. Além disso, você precisa entender que quanto mais capacitado você for, mais apto você vai estar para falar sobre diversos outros assuntos. Então, as atividades científico-culturais, elas versam sobre uma ferramenta, uma maneira que a universidade encontrou para que você possa fazer uma graduação consistente em várias outras vivências. Ou seja, você precisa cumprir uma série de requisitos. Você precisa participar de eventos científicos da sua área, eventos científicos de áreas complementares, eventos artísticos, eventos culturais, eventos esportivos, eventos comunitários, desde campanha de vacinação até uma Olimpíada, por exemplo, de alguma área. Então, as atividades científico-culturais ou atividades complementares são exatamente isso. É aquele momento que você, ou dentro ou fora da universidade, escolhe participar de atividades que não estão diretamente relacionadas à sua área de atuação, mas que possam lhe dar fundamentação, possam lhe dar requisitos para que você seja sempre um bom profissional. Tá? Isso parte do princípio que a gente precisa ter uma formação ampla. Não significa que a gente precisa saber de tudo ou que a gente precisa ter vivência em inúmeras áreas. Não. Enquanto professor de biologia, você precisa estar antenado com o mundo à sua volta, seja o mundo vivo quanto o mundo não vivo. Você precisa estar antenado com política, precisa estar antenado com educação, precisa estar antenado com pedagogia, com didática, com uma série de outras áreas ou sub-áreas para embasar a sua formação. O nome disso é pluralidade. Quanto mais plural e diversificada for a sua formação, mais preparado para o mercado de trabalho você vai estar, mais fluida vai ser a sua aula, de maior qualidade vai ser a sua aula. Eu trato isso como conhecimento vertical e conhecimento horizontal. Vou dar só 2 exemplos aqui para a gente entender na prática o que é isso. Imaginem aquela pessoa que saiu da faculdade, foi estudar ecologia na pós-graduação. Lá no mestrado, ela foi estudar uma sub-área da ecologia. Lá no doutorado, um nicho específico de uma sub-área da ecologia. Ao final de uma formação consolidada, claro,
de 10, 12 anos de formação acadêmica, esse profissional vai estar apto, muito bem preparado, a lidar somente com uma área específica, ou então com poucas áreas específicas. O nome disso é conhecimento vertical, tá? É um conhecimento vertical consolidado. Entretanto, não só de conhecimento vertical é feita a nossa formação acadêmica, a nossa formação profissional. A gente precisa também ter um conhecimento horizontal amplo. O que é que significa isso? Saber um pouquinho de cada coisa. Saber um pouco sobre gastronomia, saber um pouco sobre ciência, saber um pouco sobre política, saber um pouco sobre cultura. E no final você pega esse pacotão de saberes e joga na tua formação. E, consequentemente, você tem uma aula muito mais fluida, muito mais divertida em relação a discussões em geral. Então, um dos objetivos das atividades complementares é exatamente isso: permitir com que você, estudante, tenha uma formação horizontal em vários meios, consiga permear muito bem em vários assuntos e, com isso, você ser um profissional mais do que completo. Tá? As atividades complementares elas são baseadas em pareceres do Conselho Nacional de Educação. Não é a UES que está falando que você precisa fazer tantas horas fora da sala de aula. Não é o governo do estado que fala isso. É o Conselho Nacional de Educação, junto com várias outras autoridades, vários outros órgãos que regulam a educação básica e a educação superior do nosso país. Tá? Você, estudante de ciências biológicas, licenciatura plena, tanto faz se na modalidade à distância ou na modalidade presencial, você precisa cumprir 200 horas, no mínimo, de atividades científico-culturais, tá? E o que é que significa isso? Que ao longo da sua graduação, ao longo dos 4 anos e meio da sua graduação, você precisa, em alguns momentos, reservar um tempinho para participar de um congresso, participar de uma feira, participar de uma campanha de vacinação, ser jurado em uma Olimpíada. Enfim, você precisa reservar um tempo para isso, para que a sua formação seja ampla e você consiga ter vivência em várias outras áreas, tá? O objetivo maior das atividades científico-culturais é complementar a formação acadêmica e profissional de você e garantir com que você seja um profissional plural, tá? As atividades científico-culturais elas são regulamentadas na UES por meio da resolução 3241 do CEP. Essa resolução que eu mostro para vocês aqui, que foi publicada em 2009 e de lá para cá ela vem se atualizando, se modificando ao longo do tempo para se moldar, de fato, as nossas características mais atuais. Então, essa resolução ela estabelece critérios e normas para institucionalização das atividades complementares como componente curricular dos cursos de graduação. Primeiro de tudo, essa resolução ela está disponível lá na nossa secretaria virtual do curso, tá? Então, lá na plataforma, lá no AVA, você entra no curso de Ciências Biológicas, vai aqui no espaço da secretaria virtual do curso, onde lá vai ter uma pasta chamada de Legislação e Resoluções. Esse documento está disponível dentro dessa pasta, aqui na Resolução CEP 3241. Tem também um outro documento que a gente vai ver ao longo dos próximos vídeos, que é a tabela de contabilização de horas resumida, que vai ser muito importante para que você consiga entregar de uma maneira organizada todas as suas documentações e, consequentemente, ter a carga horária contabilizada corretamente no teu histórico, tá? Vamos entender agora o passo a passo dessa resolução. A gente já viu que ela estabelece alguns critérios. No artigo 1º, ela vai dizer que as atividades complementares são componentes curriculares que vão visar contribuir para uma formação mais completa do aluno. Aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais ampla for a formação, mais completa for a formação, mais preparado para atuar em sala de aula ou no mercado de trabalho você vai estar, tá? Favorecendo a ampliação do seu universo cultural por meio da pluralidade de espaços de formação educacional do aluno e da flexibilização curricular dos cursos, os quais integram a sua carga horária como tais atividades. O artigo 3º, ele diz que vai ser considerado atividade complementar a princípio, tá? Em princípio, toda e qualquer atividade extra sala de aula que seja de aprofundamento ou ampliação da formação profissional. O que é isso?
Enquanto você estiver na universidade, você vai ter a oportunidade de participar de várias atividades que ocorrem extra sala de aula, mas o que não significa que seja fora da universidade, tá? Diversos eventos, diversas oportunidades podem ocorrer dentro da UES, como a semana universitária, por exemplo, onde vocês têm a oportunidade de apresentar trabalhos, de, em tempos de não pandemia, estar vivenciando atividades acadêmicas, estar contextualizando com outros colegas, mas infelizmente, por enquanto, a gente vai precisar se contentar com a semana universitária, talvez online esse ano ainda, mas que são atividades que vão garantir que você, aluno, guarde uma correlação, a conexão com a área de conhecimento do seu curso. Ou seja, nem só de teoria vive o nosso curso, tá? Nem só de livros, nem só de apostilas, nem só de exercícios vive o nosso curso. Nosso curso vive também de movimentos extra-sala, de oportunidades que você vai ter lá fora para ganhar conhecimento, tá? O artigo 4º, ele diz que vai competir a você, personagem central da sua formação. Compete a você, aluno, participar das atividades complementares para aperfeiçoar a sua formação acadêmica e compor a carga horária do curso de graduação para a integralização curricular. Então, não é uma coisa que a universidade está te cobrando. Aliás, ela até te cobra, mas é uma obrigação sua ser um profissional multinível, multiconhecimentos, tá? Então, participar de congresso, participar de palestras, participar de cursos, não é um favor que você faz para a universidade, é um favor que você faz para a sua formação, certo? Além disso, prevenir-se contra o não cumprimento da carga horária prevista para as atividades complementares, administrando e contabilizando as atividades realizadas ao longo do curso. Vou te dar 2 exemplos, tá? Imagine aí que ao longo do primeiro, segundo até o 7º semestre você nem sabia o que era as ACCs, você nem sabia que precisava ter uma carga horária extra para sua formação. E aí lá no 8º semestre você resolve acordar para a vida e sai fazendo cursos à distância, sai fazendo palestras, sai participando, enfim, não é desse jeito que funciona, tá? Obviamente não vai ser em um semestre ou poucos semestres que você vai conseguir atingir uma carga horária consistente de atividades complementares. Essa carga horária ela precisa ser disponibilizada ao longo dos semestres. Então, você é aluno da turma de 2018, você é aluno de 2020 que já vai ter contato com as nossas ACCs. Vocês sabem que, pelo menos a cada semestre, a gente disponibiliza lá na Secretaria do Curso uma série de atividades, as oficinas extras, para vocês terem uma oportunidade de se preparar dentro da universidade, tá? Mas isso é só uma parte, uma pequena parte das horas que você precisa contabilizar. Então, você precisa juntar aí as suas cargas horárias, a sua carga horária ao longo de todo o curso. Participa de uma palestra no primeiro semestre, participa de um curso no segundo, faz o curso de idiomas no terceiro, um curso de informática no quarto, de modo que você consiga distribuir bem a sua carga horária ao longo de todo o curso, certo? Também uma outra coisa, não adianta fazer 40 palestras online de uma vez só. Não vai servir toda a carga horária, tá? Você precisa ter uma formação diversificada. Não é só você assistir 50 palestras ou participar de 50 minicursos, cada um de 20 horas, por exemplo, que a sua carga horária vai estar cumprida. Você precisa diversificar. Nos próximos vídeos a gente vai conversar sobre isso e eu vou explicar para vocês bem direitinho o que vocês precisam fazer para cumprir toda a carga horária, tá? Continuando, compete a você, aluno, requerer um formulário específico que a gente disponibiliza para vocês em momentos específicos do curso, tá? Em período estabelecido no calendário acadêmico, o registro das atividades, anexando ao requerimento a documentação comprobatória da sua efetiva participação, expedida pelo órgão, entidade ou instituição onde você realizou. Ou seja, quase sempre no penúltimo semestre ou em alguns outros momentos ao longo do curso, a nossa coordenação vai entrar em contato com você, o seu tutor presencial e à distância entrarão em contato com você para reunir as principais atividades
acadêmico-curriculares que você já tenha participado. O que é isso? Você vai receber um formulário, uma tabela bem grande, onde você vai conseguir anexar as informações dos cursos, das palestras, dos eventos que você participou, catalogar tudo isso aí e entregar para a coordenação para que a gente consiga efetivar a sua participação e, consequentemente, efetivar o registro da sua carga horária, tá? Não é só dizer também que você participou. Você precisa anexar uma declaração, precisa anexar um certificado, precisa anexar um diploma devidamente comprovado para que a gente consiga, de fato, saber que você fez aquela determinada atividade curricular. E a gente vai falar sobre isso também nos próximos vídeos. É sempre importante, pessoal, que você anexe a documentação comprobatória. A gente faz a comparação do que você está dizendo que fez com o certificado que você apresentou. Se você definitivamente, por exemplo, apresentar um certificado de um curso de 100 horas e lá na tua declaração você disser que cursou 300 horas, a gente vai indeferir esse teu pedido, tá? A gente vai fazer um cara crachá com o documento que você apresentou e a declaração é efetivamente feita por você. A gente vai checar se o curso realmente existiu, se o evento existiu, se está direcionado à sua atividade acadêmica ou não. Então, essa checagem é feita pela coordenação para que a gente possa validar a sua participação e, consequentemente, validar a sua carga horária, certo? Muita coisa por enquanto, né? Mas vamos entender como é que se dá esse fluxo, certo? Se acalmem que a gente vai entender esse fluxo de apresentação de documentos. Primeiro de tudo, você realiza a atividade e guarda o certificado. Seja um curso de língua, seja um curso de informática, seja um curso relacionado à sua área acadêmica como um todo, seja uma palestra, seja uma formação, enfim, você realiza qualquer atividade científico-curricular, guarda o certificado. No período do curso que a gente abrir no calendário acadêmico, a entrega ou o requerimento dessas horas, você vai fazer o requerimento, vai contabilizar as horas num documento específico, a coordenação vai analisar e, estando tudo ok, a gente vai lançar essas horas no seu histórico. Para o final você ter o total de 200 horas de atividades científico-culturais. Certo? Continuando aqui a nossa resolução. No artigo 8, diz que o registro dessas ACCs deve ser solicitado preferencialmente no semestre anterior à conclusão do curso. Mas eu já falei para vocês que a coordenação eventualmente pode abrir momentos distintos para que você possa fazer o registro dessas atividades e, consequentemente, não deixar tudo para a última hora. Em geral, a gente costuma abrir dois espaços, tá? Um no meio do curso e outro já no final, preferencialmente no semestre anterior. Esse do meio do curso é exatamente para você ver como anda o teu caminhar. Se você já tem aura suficiente, se você precisa fazer um curso ou outro e qual tipo de atividade você precisa cursar para que não fique muito sobrecarregado lá no último semestre para você cursar, certo? Tudo isso tem um prazo, a gente vai avisar para vocês com bastante antecedência. Artigo 9 diz que, para validar as atividades complementares, você deverá entregar a coordenação do curso, um formulário específico que a gente vai ver qual é, tá? Preenchido com o conjunto de atividades que você pretende validar, os comprovantes originais ou cópias autenticadas da documentação, e aí a documentação pode ser um certificado, pode ser diploma, pode ser declaração, ou qualquer outro documento que sirva para comprovar a sua efetiva participação. Aqui eu abro um parêntese. Essa documentação autenticada, ela pode ser autenticada pelo tutor presencial no polo. Então você leva o seu diploma original, leva uma cópia e o tutor presencial ou então qualquer pessoa de suporte do nosso curso que seja disponibilizada para isso, vai autenticar isso de acordo com a originalidade do teu documento. E a gente recebe esse material em Fortaleza para fazer a análise das horas, tá? Além disso, você precisa dar as informações necessárias para que a gente consiga qualificar o seu diploma, qualificar o seu documento e avaliar se de fato essa atividade que você cursou, ela é válida para contabilização das horas extras, tá? Dentre outras coisas que a gente vai ver nos próximos vídeos, tem atividades culturais. Então, por exemplo,
tem participação em oficinas sobre cultura, tem participação de projetos de extensão, o que não significa que toda atividade que você fizer vai valer. Não significa que você for para um show de forró, por exemplo, vai contar como atividade na área de cultura. Não é bem assim que funciona, tá? Você precisa estar relacionado com o seu ramo de formação. A gente vai ver passo a passo isso mais na frente nos próximos vídeos, certo? E por fim, somente serão consideradas para cômputo de horas e créditos, ou seja, para computar as horas que você precisa, aquelas atividades que você realize enquanto você for aluno do curso de Ciências Biológicas à distância. Então, o que você tiver feito antes de entrar na faculdade, antes de entrar no nosso curso, não vai servir, tá? Se você fez um curso de informática lá em 1985 e se matriculou agora em 2019, não vai servir esse curso. Só vai servir efetivamente aquilo que você cursar ao longo da sua permanência na universidade. Ah, Charles, vim de uma outra instituição, fiz um aproveitamento de curso. Vai servir as atividades que eu entreguei lá no outro curso? A resposta é talvez. A gente precisa analisar e ver se de fato está relacionado com o seu curso atual ou não, certo? Então, importantíssimo. Só vai servir, só vai ser computada aquela carga horária que você fizer enquanto você estiver efetivamente matriculado no nosso curso de Biologia à distância, certo? Espero que não tenha cansado vocês nem assustado vocês. Nos próximos vídeos a gente vai entender quais são os eixos de atuação de carga horária, a gente vai entender quais são as atividades que você precisa fazer, a gente vai entender qual a carga horária de cada atividade que vai servir para a contabilização de horas extras. Importante, eu já estou adiantando a novidade. Não é porque você fez um curso de 300 horas que vou ter 100 de folga. Não é assim. Das 300 horas, somente uma parte que vai servir efetivamente para contar na sua carga horária. Então, essas informações, bem como as outras informações importantes, vão estar presentes no nosso próximo vídeo, que eu te convido a assistir conosco em breve. Tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa se puderem e até breve!